Você sabe o que é um sensor de efeito Hall? Nesse vídeo iremos explicar um pouco sobre o seu princípio de funcionamento, modo de fabricação e como você mesmo pode encontrar e usar um. O efeito Hall foi descoberto em 1879 pelo cientista Edwin Hall, enquanto pesquisava sobre a interação entre campos magnéticos e corrente elétrica. No século seguinte, o desenvolvimento de circuitos integrados de baixo custo possibilitou que o sensor fosse produzido em massa, se tornando presente em muitos dos itens de nosso cotidiano. Mas como ele funciona? Imagine uma placa de um material condutor. Se passarmos uma corrente por ela, os elétrons viajarão do polo negativo ao positivo. Mas o que acontece se aproximarmos um ímã do conjunto? O resultado é que teremos cargas elétricas viajando dentro de um campo magnético. E aí eu te pergunto, o que acontece com elas? Não se lembra da regra da mão esquerda? Tudo bem, a gente relembra. A regra te dá a direção da força F, que age em uma carga viajando a uma velocidade v em um campo magnético B. Já a intensidade dessa força obtemos pela seguinte fórmula, onde Q é o valor da carga em coulombs. Se aplicarmos ao nosso caso, temos que para B entrando na superfície e V na direção da corrente, haverá uma força que empurra os elétrons para a borda. Mas não se esqueça, como a carga é negativa, o sentido da força é contrário. Como resultado, os elétrons terão sua trajetória desviada e, ao se acumularem, teremos um gradiente de cargas na placa. Um lado ficará mais negativo, pela presença de elétrons, e outro mais positivo, pela ausência deles. Essa diferença de cargas cria um campo elétrico que gera uma força elétrica contrária à magnética. Em certo momento, essas forças passam a ter a mesma intensidade, fazendo com que se cancelem e impeçam o desvio de novos elétrons, atingindo assim um equilíbrio estável, enquanto houver corrente fluindo. Isso significa que, dependendo da intensidade e sentido do campo magnético na região, será criada uma diferença de potencial elétrico, DDP, entre as laterais do condutor. Essa tensão pode ser medida e assim criamos um sensor de efeito Hall. Muito legal essa teoria toda, né? Mas será que funciona na prática? Bom, com uma placa condutora, alguns fios e ímã, testamos a construção de uma versão caseira do sensor. No entanto, visualizar esse fenômeno não é tão fácil quanto parece. Na realidade, temos uma tensão gerada pelo efeito Hall. O VH dessa fórmula depende de alguns parâmetros. Além da corrente I, do campo magnético B, a espessura da chapa TH, e especialmente a densidade de portadores NC, tem um papel crucial nesse fenômeno. Neste exemplo, mesmo para uma folha de cobre de 25 micrômetros de espessura, uma corrente de 1 ampere e um campo de 1 Tesla, a tensão obtida fica na casa dos nanovolts. Valores que, convenhamos, não são tão fáceis de serem medidos com equipamentos convencionais. Se voltarmos a um dos artigos originais de Edwin Hall, vemos apesar do setup similar, ele utilizou uma folha bastante fina de ouro e por meio de um galvanômetro registrou variações de correntes de cerca de 1 nanoampere, ou seja, condizente com o que esperávamos. Mas apesar desses valores baixos produzidos por metais, é possível obter o efeito de uma forma muito mais intensa por meio de uso de semicondutores. Graças à densidade de portadores de cargas muitas ordens de grandeza menor, as variações de tensões geradas são muito maiores. Por isso, materiais como silício, germânio e arseneto de galho são utilizados em sensores comerciais. Inclusive, artigos recentes vêm estudado a aplicação de grafeno, que além de possuir densidade de portadores de carga similar, possui uma mobilidade muito maior para eles, trazendo resultados promissores. Bom, agora que sabemos como o efeito funciona e como escolher materiais adequados, faltam apenas algumas etapas para chegarmos a um sensor comercial. Apesar de bem mais intenso, nosso sinal ainda está na casa de microvolts a milivolts e pode ser afetado pelo instrumento de medição. No entanto, ao aplicar um amplificador operacional, o alto ganho e a alta impedância de entrada desse componente resolvem esses problemas, gerando uma saída analógica amplificada pronta para ser lida por microcontroladores. Alguns sensores, inclusive, incluem outros componentes que transformam o sinal analógico em digital. Um exemplo comum é em que ele funciona como uma espécie de interruptor. Se o sinal ultrapassar um valor de referência positivo, ele fornece 1. Se ultrapassar um valor de referência negativo, fornece 0. E se estiver entre os valores, ele mantém a última saída. Esse é um funcionamento do tipo histerese, que é comumente ilustrado pelo gráfico abaixo.
Legal, mas qual é a utilidade desse sensor? Talvez você se espante se eu te disser que ele está presente na casa da maioria dos brasileiros. Nas famosas ventoinhas de computador, o motor brushless utiliza o sensor para saber qual bobina deve energizar na posição atual. Isso é possível, pois o rotor é um ímã, que muda a polaridade do campo dependendo de sua posição. Inclusive, podemos tirar esse sensor da ventoinha e montar um circuito simples para demonstrar seu funcionamento. Perceba que quando o campo inverte, o LED que está aceso muda. Outra aplicação interessante é em medidores de velocidade de bicicletas. Os ímãs presos na roda acionam o sensor cada vez que ela dá uma volta, funcionando como um encoder, restando apenas algumas continhas para se obter a velocidade. Na verdade, a gama de aplicações do sensor de efeito Hall é tão vasta que vai desde detecção de posição em motores e pistões até freios ABS, alarmes de janela e detector de capinhas de celular. Graças à sua alta confiabilidade, precisão e acurácia, somadas a um baixo custo e grande versatilidade, esse sensor ganhou seu lugar e se tornou ubiquo em nossa sociedade. Espero que tenha gostado do vídeo. Se curtiu, se inscreve aí e agradeça a disciplina de instrumentação que motivou esse trabalho.